O próximo ponto da nossa lição são doutrinas destacadas. Temos doutrinas maravilhosas no livro de Daniel. Por exemplo, soberania de Deus. Nós já estudamos no capítulo 4 sobre aquela árvore cortada, que é a humilhação do rei Nabucodonosor. Sabe o que esse capítulo ensina? Ensina que Deus controla todos os reis e reinos do mundo. Deus decide até quem é a pessoa que vai governar determinado país. Em Romanos 13, fala isso sobre os governos humanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Deus instituiu os reis do mundo, por isso devemos reconhecer qualquer autoridade política como instituído por Deus. Assim, devemos respeitar e obedecer a essas autoridades. Mas também, quando essa autoridade agir mal, Deus pode removê-lo. E é o que aconteceu aqui, em Daniel capítulo 4, a árvore cortada. Quer dizer que o rei Nabucodonosor, quando se orgulhou na sua soberba, ele foi rebaixado, foi humilhado e foi tirado do seu reino. Então, às vezes, quando nós vemos homens do governo, de alta posição no governo, são tirados, é Deus que faz isto. Deus tira os homens da sua posição. Deus ainda tem o controle através do seu Filho Jesus Cristo, porque ele deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus agora está no trono de Deus, reinando em todos os reinos dos homens, e sobre os reis que governam esses impérios, e reinos e governos. Por isso, com essa soberania divina, dá bem para entender como Deus governa a história. No capítulo 5, temos a escritura na parede do rei Belsazar. Vamos ler a passagem que ele fala sobre essa escritura na parede. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Olha só, esta escritura apareceu milagrosamente na parede, na presença do rei Belsazar e de todos os seus oficiais que estavam no banquete. Todos ficaram com medo de ver aquela escritura na parede. Então o rei mandou que viesse alguém interpretar aquelas palavras. E aquelas palavras têm um significado bem interessante. Daniel veio interpretar as escrituras e essa é a interpretação. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Nós temos nessas palavras, nesta escritura na parede, dois menês, né? Mené em dobro. Tekel é a metade de um mené. Mené representa o reino e Tekel representa o rei Belsazar. Daniel disse ao rei: Fostes pesado na balança e achado em falta. O rei foi pesado na balança, né? E o rei, Tekel, era 1/4 do reino, né? 2 menês, sobre o qual ele reinava. O rei não estava no mesmo peso do seu reino. Isso quer dizer que Belsazar não mereceu o seu grandioso reino. O que nós vemos ele fazendo no capítulo 5? O rei tinha desonrado todos os utensílios santos do templo de Judá, o templo de Deus, e estava usando isso no banquete, fazendo sacrilégio desses utensílios sagrados. E assim, no seu orgulho e egoísmo, pensando só em si mesmo, ele não teve peso suficiente para reinar sobre o grande império babilônico.
pois tinha apenas 1/4 do peso necessário. E porque ele não tinha peso, não mereceu governar esse reino. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do seu reino, com a idade de 62 anos. Belsazar, pesado na balança e achado em falta, perdeu o seu reino. Outra doutrina que vemos em Daniel é o reino divino, que nós vamos estudar nas lições do capítulo 2 e 7, e ver como Deus preparou e estabeleceu o seu reino. Vamos terminar nossa introdução falando da doutrina do Filho Divino, pois Daniel falou do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, ele é o Filho Divino na fornalha, que salvou aqueles 3 jovens judeus do fogo ardente. No capítulo 7, ele é o Filho do Homem, que começa um reino eterno. No capítulo 8, ele é o príncipe do exército de Deus. No capítulo 9, ele é ungido, o Messias, o príncipe, que fará toda a justiça e trará a salvação eterna. No capítulo 10, ele é o homem do céu que veio para auxiliar Daniel. Nós vamos ver o Filho de Deus nesses capítulos, nas próximas lições, e ver como é que nosso Salvador Jesus Cristo já existia antes de se tornar carne, e como foi predito a vinda dele e a sua glória. Também no último capítulo, veremos a doutrina da ressurreição, a grande esperança que todos os que creem têm de um dia ressuscitar e ir ficar com Cristo pela eternidade. Nós podemos ver muitos ensinamentos valiosos no livro de Daniel. Neste curso, vamos estudar principalmente as profecias do livro de Daniel e não o lado histórico do livro. Precisamos ter em mente durante os nossos estudos que as profecias de Daniel são simbólicas, onde Daniel via algo que simbolizava outra coisa, mas sempre Deus lhe dava o significado para que ele compreendesse a visão. Também temos que ter em mente que Deus gosta de repetir a sua história várias vezes para revelar mais detalhes das visões. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis capítulo 1, Deus falou da sua criação em 6 dias, sem muitos detalhes. Deus falou da criação do homem resumidamente. Depois, em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 25, Deus volta a falar da criação do homem mais detalhadamente, de como Deus moldou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus fala sobre um jardim de habitação para colocar o homem e também de como Deus construiu a mulher, usando uma costela de Adão como base, e como ambos, homem e mulher, se tornaram família. Outro exemplo está no Novo Testamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus falou a mesma história sobre a vida de Jesus 4 vezes. Em cada livro, Deus deu mais detalhes e uma perspectiva diferente de Jesus. Em Mateus, Jesus é rei. Em Marcos, Jesus é servo. Em Lucas, Jesus é compaixão. E em João, Jesus é Deus. No livro de Daniel, nós vemos a mesma coisa. Deus falou de 4 impérios mundiais várias vezes, revelando mais detalhes e perspectivas diferentes durante cada reino. No capítulo 2, Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor de uma grande estátua que simbolizava 4 reinos mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E uma pedra que esmagou a estátua, que simboliza o reino eterno de Deus. O primeiro império era a Babilônia, que reinava naquele momento. O segundo império era o Medo-Persa, que viria logo em seguida. O terceiro império era a Grécia. E o quarto império é o Romano.
E Deus diz que no tempo desse império, o seu reino, simbolizado pela pedra, se levantaria, e esse reino seria eterno. Em Daniel capítulo 7, Deus dá uma visão a Daniel de 4 animais que surgiam do mar. Cada animal representa os mesmos 4 impérios da estátua de Daniel capítulo 2. O primeiro império era um leão, a Babilônia, que ainda estava reinando naquele momento. O segundo império era um urso, Medo-Persa, que estava próximo de conquistar o primeiro império da Babilônia. O terceiro império era um leopardo, o reino da Grécia. E o quarto império era uma besta aterrorizante. E Deus diz que nos tempos desse império, o reino de Deus será dado aos santos do Altíssimo, e eles possuirão ele para todo sempre, e muitos outros detalhes são dados sobre o quarto império. Em capítulo 8, Deus dá uma visão a Daniel de outros 2 animais, um carneiro e um bode, que lutam entre si. Esses 2 animais simbolizam o segundo e terceiro animal da visão de Daniel capítulo 7. E o segundo e terceiro império da estátua de Daniel capítulo 2. Isso é muito importante. No capítulo 5, Daniel deixa registrado para nós a queda da Babilônia e a ascensão medo-persa, uma transição de poder do segundo e do primeiro império. A Babilônia cai e se levanta medos e persas. Agora, no capítulo 8, Daniel registra uma profecia detalhada da transição do poder entre a Pérsia e a Grécia. Porém, para mais detalhes, Daniel viu 2 novos animais, simbolizando os mesmos impérios. O primeiro império era o carneiro, simbolizando o urso do capítulo 7, o império medo-persa. E o segundo império, o bode, simbolizando o leopardo do capítulo 7. Essa troca de animais foi necessária para nos dar mais riquezas de detalhes. Em Daniel capítulo 9, Deus envia um anjo dando instruções a Daniel e o fazendo entender mais detalhes sobre o tempo desses segundo e terceiro império, Medo-Persa e a Grécia, e até alguns detalhes sobre o quarto império, o Império Romano. No segundo império, persa, agora libertos do cativeiro dos 70 anos do primeiro império da Babilônia, durante o reinado persa, o povo judeu irá reconstruir o templo e Jerusalém. No terceiro império, Grécia, um tempo de silêncio durante esse império até a vinda do Messias, o príncipe, Jesus Cristo. E no tempo do quarto império romano, a morte do Messias e uma nova destruição do templo e da cidade de Jerusalém. O Império Romano cumpriu esse decreto de Deus em 70 depois de Cristo. E em Daniel capítulo 11, Deus revelou para Daniel mais detalhes a queda do segundo império persa, a queda do terceiro império da Grécia e o quarto império romano, dominando o mundo até o conflito dos romanos com os judeus. Em Daniel capítulo 12, Deus dá os últimos detalhes sobre os tempos do terceiro e quarto império e da ressurreição. Percebeu como Deus repetiu a mesma história várias vezes e cada vez contada ele revelou mais detalhes? Olha só, né? Que bênção! Nós vamos ver mais detalhes na próxima aula, Daniel capítulo 2.